pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Querido, a Bíblia não é um livro apenas de promessas. Embora tenhamos inúmeras promessas, Deus deseja que nós possamos herdá-las. Amém? Mas a Bíblia também é um livro de advertências. Nós não queremos as advertências, nós queremos as promessas, não é assim? Só que a Bíblia, ela nos traz muitas advertências. Nós lemos um texto aqui, eu quero pontuar algo muito específico nessa noite. Talvez a sua versão, no início aí do capítulo, diz assim: cuidado por vós mesmos. A minha versão diz: acautelai-vos por vós mesmos. Talvez a palavra desses últimos dias seja essa palavra, cuidado de si mesmo. Na verdade, eu não posso nem dizer que seja a palavra dos últimos dias. Essa sempre foi a palavra do Evangelho, ter cuidado de si mesmo. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que? E essa palavra de Jesus não é apenas uma recomendação, é uma advertência para nós. Quando Jesus diz essas coisas aqui, como ele falou em Lucas 21, ele não está recomendando algo apenas para nós, ele está trazendo-nos uma advertência. Você consegue perceber isso no texto? Quando ele diz acautelai-vos, o que significa isso? Significa ter cuidado de si mesmo. Significa você se importar tanto com a sua vida interior a ponto de que você não permite com que nada comprometa. Eu quero que todo mundo levante a cabeça, não faça nada mais que você está fazendo e olha para mim. Quando Jesus disse acautelai-vos, tenha cuidado de si mesmo, ele espera com que nós tenhamos tal zelo por nossa vida, que não permitamos com que nada comprometa a vida dele em nós. Só que a falta de cuidado, e eu quero mostrar para você nessa noite, a quantidade de advertências que a palavra nos traz e que diz para que eu e você possamos ter. A quantidade de cuidados que nós devemos ter para conosco. Aqui eu peguei esse texto base, mas eu vou trazer tantos outros textos para te mostrar os cuidados que eu e você precisamos ter e estamos negligenciando. Existe um perigo, querido, por você não cuidar de si mesmo. Para de querer cuidar da vida dos outros e vai cuidar da sua. Porque enquanto você está tentando cuidar da vida dos outros, talvez você está perdendo a sua. E eu quero que você observe uma coisa no texto que nós lemos. Veja, eu vou ler ele mais uma vez. Escute, olha aqui para mim. Eu vou ler o verso 34 de novo, porque eu tenho algo muito importante para te mostrar aqui. Ele diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração, diga, coração. Observe que Jesus está colocando o coração no centro dos acontecimentos aqui. Ele diz: cuide do seu coração, para que o seu coração não se perca no meio dos acontecimentos que estão nessa vida. Cuide do seu coração, para que o seu coração não te leve para um lugar onde você se perde. Cuide do seu coração, para que o seu coração não te leve a uma vida de orgia, a uma vida de embriaguez. Quem está entendendo? Amém.
Por que Jesus diz isso? Obviamente porque a Bíblia diz em Provérbios que sobre tudo que você deve guardar, guarda o quê? Guarda o seu coração. Se você observar, Jesus coloca o coração como sendo o centro de tudo. E a pergunta que fica para nós aqui nessa noite é: qual cuidado você tem tido de si mesmo? Essa é a pergunta que você vai embora para sua casa levando para si mesmo, e é a pergunta que você vai ter que passar essa semana meditando. Qual cuidado você tem tido de si mesmo? Há vários, como eu disse aqui, há vários acautelai-vos dentro da palavra. Óbvio que nós deveríamos observar a todos esses acautelai-vos, mas nós sabemos que na prática acaba não funcionando assim. E é pela devida falta de cuidado conosco mesmo que acabamos nos ferindo e nos comprometendo. Você consegue entender isso? Que quando você se descuida, você se compromete? Você se fere, você se suja, você se prejudica, você se danifica, porque você não teve o devido cuidado. Eu quero citar aqui, segundo a palavra, alguns cuidados que nós devemos ter. Então, eu vou acabar passeando dentro da Bíblia em algumas passagens, para mostrar para você esses cuidados necessários. Obviamente, eu não vou falar detalhadamente sobre todos eles. Alguns aqui eu vou pegar alguns pontos e falar, mas eu quero mostrar para você a quantidade de coisas que nós estamos negligenciando nas nossas vidas. Escute o que eu vou te dizer. É pela falta de cuidado que o altar do seu coração tem sido comprometido. É pela falta de cuidado que temos nos sujado tanto com as coisas dessa vida. Vou te dar um outro exemplo, e aqui eu começo com os exemplos. Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, no verso 15, se você quiser anotar para depois meditar, pode anotar. Mateus 7,15, Jesus disse isso aqui: acautelai-vos dos falsos profetas. Veja, eu li um texto em que ele começa dizendo: acautelai-vos por vós mesmos. Conseguiu perceber isso? O primeiro cuidado é consigo mesmo. E aí ele fala do que eu tenho que ter cuidado, para não ser sobrecarregado com a orgia dessa vida, com a embriaguez e com as preocupações do mundo. Mas não é só esse tipo de cuidado que ele diz para nós termos. Aqui em Mateus 7,15 ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aqui ele traz uma outra forma de cuidado que nós precisamos ter com os falsos profetas. Você sabe reconhecer o falso profeta? Um falso profeta vai trazer muitos danos para você. É por isso que você tem que ter o cuidado de aprender a ouvir a Deus, senão você vai ouvir falsos profetas. É por isso que você tem que ter o cuidado consigo mesmo de sintonizar com a voz do Espírito Santo, senão você vai ouvir falsos profetas que te levarão por vários ventos de doutrina. Só que você não tem, querido, aquele cuidado que Deus espera que você possa ter. Que cuidado é esse, pastor? É o cuidado de você se dispor a estar na presença dEle e aprender a ouvir a Ele. O que é que te dá discernimento da voz de um falso profeta? Diga comigo: é estar na presença do verdadeiro profeta. Porque o falso se revela na presença do verdadeiro. Mas por que você é levado por muitas palavras mentirosas de falsos profetas? Porque você não tem o cuidado de estar na presença daquilo que é verdadeiro. Quem está entendendo? Diga amém. Há duas formas de você descobrir um falso profeta. Se você ler o verso seguinte de Mateus capítulo 7, o verso 16, eu li o 15, Jesus vai nos mostrar ali que uma das maneiras de nós descobrirmos um falso profeta, ele diz que é através dos frutos. Ele disse: pelos frutos os conhecereis. Só que isso, querido, é uma regra geral. Nós não conhecemos apenas os falsos profetas pelo fruto, nós conhecemos todo mundo pelo fruto. Só que o fruto de um falso profeta, ele vai se manifestar de determinada maneira. Amém? Só que você pode olhar para alguém que se denomina profeta
e não ser levado pelas palavras mentirosas que ele te diz. Irmão, você não tem noção da quantidade de pessoas que estão com o microfone na mão, levando outras por engano, levando outras para perdição, falando que Deus não falou. Para de acreditar nessa bobagem. E quando eu digo bobagem, não é o que a Bíblia diz, mas é o que esses homens que se passam por verdadeiro, mas são falsos, diz. Para com esse negócio de que a pessoa vem, assim diz o Senhor. Para de dar crédito a tudo que você ouve em nome do Senhor. Porque eu reconheço um profeta do Senhor, não quando ele vem apenas pelo nome do Senhor, mas se ele fala pelo Senhor. E quando ele fala pelo Senhor, o que ele fala se cumpre. E uma das maneiras de você descobrir um falso profeta é pelos frutos. Você tem que aprender, querido, a julgar as palavras de um profeta. Submeta, escute, olha aqui para mim. Eu vou trazer uma definição do que é profecia. Olha, preste atenção, não esqueça o que eu vou dizer. O que é profecia? Profecia é manifestar a palavra de Deus aos homens como ela é. Repita isso comigo. Profecia é manifestar a palavra de Deus aos homens como ela é. Guarda isso. Agora, você tem que aprender a julgar tudo que você ouve. Por exemplo, se eu estou manifestando a palavra de Deus aqui para você agora, como ela é, eu estou sendo um profeta. Qual é a sua responsabilidade? Julgar o que eu estou falando. Mediante o quê? Diga assim, mediante as próprias Escrituras. Todo profeta precisa estar embasado naquilo que fala mediante a palavra de Deus. Qualquer profeta que sai daquilo que Deus está falando é mentiroso, é falso profeta. Então tudo que você ouve, você precisa submeter aquilo à luz da palavra. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu estou querendo te mostrar uma forma de cuidado. Eu vou entrar em outros pontos, mas agora eu estou me atendo aqui à questão do falso profeta. E a sua falta de cuidado em não conhecer as Escrituras, a sua falta de cuidado em não se relacionar com a palavra, deixa você aí à mercê de palavras enganosas e mentirosas. Esses dias eu falava para minha esposa, nós preferimos acreditar mais no título das pessoas do que se elas estão embasadas na verdade ou não. Nós preferimos acreditar mais no grande ministério que carrega a grande placa, o grande nome que faz obras para todo mundo, do que acreditar no que a palavra está dizendo. Não me interessa se é Luiz Hermínio, se é Luciano Subirá, se é Dave Robertson, não me interessa quem seja, o que esteja falando, se não estiver de acordo com a palavra, está errado. Ponto final. Eu tenho que submeter tudo aquilo que os homens dizem à luz das Escrituras. O único homem que eu não tenho que submeter o que disse foi Jesus, porque todos os outros homens, ainda que falem a palavra de Deus, têm que ter a sua palavra submetida àquilo que a Bíblia diz. Sem exceção, querido. Você pode pegar qualquer homem que tenha feito qualquer coisa, e você vai descobrir que muitas das coisas que às vezes nós estamos dando ouvidos, e aí eu não estou falando que Luiz Hermínio e Luciano Subirá são homens respeitadíssimos, eu jamais vou tratar homens como esse, como falsos profetas, nunca. O que eu quero mostrar para você é que até mesmo homens inspirados por Deus, muitas vezes falam algo que não está de acordo com a palavra de Deus. E aqui eu não estou falando isso para trazer um ponto A ou B deles, eu não estou julgando aqui nenhuma palavra que eu tenha ouvido deles. O que eu quero mostrar para você, querido, é que tudo que você ouve, de quem quer que seja, precisa ser submetido à luz da palavra. Só que se você não tem um cuidado de conhecer a palavra, diga, conhecer a palavra, de se envolver com a palavra, de ter revelação da palavra, você vai acreditar em tudo que você ouvir, independente de quem seja, e você vai preferir ouvir porque o fulano tem um título, porque o fulano tem um renome, porque o fulano tem um grande ministério. Eu não quero saber se tem título, tem renome ou um grande ministério. Eu quero saber se ele está dentro da palavra, se ele está dentro da verdade, se ele está manifestando a mente e o coração de Deus. Porque profecia, a Bíblia diz que é 3 coisas: é exortar, edificar e consolar. Se um profeta que diz vir em nome do Senhor não traz essas 3 coisas, ele está trazendo engano.
Vocês estranham quando eu falo dessa forma, né? Porque fica parecendo que eu sou cheio de mim mesmo. Não, eu não sou cheio de mim mesmo, mas eu busco ser cheio do conhecimento da verdade. E busco olhar a verdade além do título dos homens, além de 4 paredes, além de uma placa de igreja. Porque se você não tiver o cuidado consigo mesmo de conhecer, não a letra, mas o espírito da letra, você vai acreditar em tudo que você ouve. Você sabia que por trás da letra existe o espírito da letra? Você sabia disso, irmão? Eu vou mostrar para você dentro da palavra, que por trás da letra existe o espírito da letra. E como é que você conhece a letra? Diga comigo. Me envolvendo com o espírito da letra. Quem é o espírito da letra? É o Espírito Santo, que deu a palavra. Mas a falta de cuidado conosco mesmo, faz com que não nos envolvamos com ele. E o seu não envolvimento com ele, não traz a revelação que você precisa das coisas. Quem está entendendo? Paulo disse em 1 Coríntios 14:3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Essa aqui é a principal característica de um profeta. A principal característica de um profeta não é condenação, não é. Irmão, eu vou falar isso aqui de uma vez por todas, eu rejeito qualquer profeta que venha com palavra de condenação. Eu rejeito. Não me venha com palavra de condenação. Você pode vir com palavra de julgamento. Você pode até vir, porque eu reconheço que existe um julgamento bíblico. Mas não me venha com profecia de condenação, porque a Bíblia diz que a profecia, segundo o que Paulo diz aqui, quem profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando e não condenando. Se está fora disso aqui, está errado, querido. Está precisando aprender a ouvir a Deus. Simples assim. Há muitos ditos profetas por aí, que não passam de lunáticos e não falam o que sai da boca do Senhor. Tem que ter cuidado com supostos mensageiros da parte do Senhor, é totalmente necessário para que você não creia no que Deus não disse. Muita gente está crendo naquilo que Deus não disse, porque ouviu algo de algum suposto profeta e se firma em algo que jamais acontecerá. Eu já vi isso acontecer um monte de vezes. Pessoas se firmando na palavra de um suposto profeta e não vai acontecer nunca. Porque acreditou em algo que Deus não disse. Você já caiu nessa, em acreditar na palavra de um suposto profeta. E nunca aconteceu, e eu vou te dizer, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque não foi Deus que disse. Vocês conseguem entender isso? A segunda maneira de nós reconhecermos um falso profeta é através da unção que nós recebemos. João nos diz, em uma de suas cartas, em 1 João 2,27, o seguinte: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como essa unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Se você ler o versículo anterior, o verso 26, você vai ver que João diz um pouco mais sobre essa unção. Ele disse assim: essas coisas vos escrevo a respeito daqueles que querem vos enganar. E aí ele diz, no verso seguinte: vocês receberam uma unção dele, que vos ensina a respeito de todas as coisas. Uma outra maneira de você descobrir quem vem em nome do Senhor e quem não vem, é quando você, através dessa unção, que eu chamo de unção de discernimento, você passa a entender que o que está sendo dito não procede do Senhor. E nós precisamos de um trabalhar desse discernimento nas nossas vidas. Querido, Deus quer te dar discernimento. Você tem essa unção, que vai fazer com que você discirna aquilo que você está ouvindo. Ah, pastor, mas o texto diz aqui que eu não tenho a necessidade que alguém vos ensine. Não, não significa que você não vai aprender com pessoas. Você vai ter que aprender com pessoas. Mas essa unção vai ensinar o que as pessoas estão falando, se está dentro ou fora da verdade. Se é inspirado por Deus ou se não é inspirado por Deus. Essa é uma outra forma de você descobrir falsos profetas. Qual que é a finalidade de um homem, de um falso profeta? É enganar pessoas através de palavras. Porque qual é o principal instrumento de um profeta? Diga, a sua boca. Nós recebemos uma unção para nos mostrar todas as coisas. Pastor, como que eu devo desenvolver esse discernimento na minha vida? Porque Deus quer te dar. Você precisa crescer no conhecimento do Senhor e da sua palavra, irmão.
cresça no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Porque é a luz que expõe as trevas, é a palavra que expõe o engano. Você tem que crescer no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Ou você quer continuar sendo enganado pelas pessoas? Outra coisa é buscando desenvolver uma sintonia com o Senhor, porque só Ele vê o que nós não vemos. Cadê o cuidado de si mesmo, irmão? Tenha cuidado de si mesmo, se envolva com Ele, aí você estabelece uma sintonia com Ele. Irmão, você não pode ver tudo, mas Ele vê tudo. E porque Ele vê tudo, Ele vai te mostrar o que está certo e o que está errado. Outro acautelai-vos de Jesus. Deixa eu sair dos falsos profetas. E só um adendo aqui. Ninguém aqui é falso profeta. Eu reconheço os profetas desse lugar e eu não estou apontando o dedo para nenhum deles, dizendo que é falso. Apenas estou ensinando vocês a reconhecerem um falso profeta, porque vocês vão sair daqui e vocês vão se envolver com um monte de outras pessoas, que vai ter título, que vai ter um monte de coisa e vai enganar você, porque vai falar em nome do Senhor, mas não pelo Senhor. Entenda isso. Jesus também disse em Mateus 16:6 o seguinte: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Outra forma de cuidado que você tem que ter consigo mesmo. Vou explicar para você isso aqui. Jesus disse: vede, acautelai-vos, tenha cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Do que Jesus está falando? Jesus não estava falando da doutrina que eles carregavam necessariamente. Para você ter noção, querido, os fariseus eram o grupo mais rígido da época de Jesus. Era o grupo que mais entendia a respeito da lei. Ninguém entendia como os caras. Jesus não está falando aqui, eles estão ensinando errado. Os saduceus, Jesus até disse, eles erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Teve um momento que Jesus falou a respeito dos saduceus. Mas o que é o fermento a que Jesus se refere aqui dos fariseus e saduceus, que é um outro cuidado que nós temos que ter? Eu vou mostrar para você. Em Lucas 21, Jesus diz qual é esse fermento. Jesus diz lá que é a hipocrisia. Agora olha para mim. Olha para mim. Que agora o caldo vai entornar. Outro cuidado que eu e você temos que ter, de não sermos hipócritas. Porque esse era o fermento dos fariseus e saduceus. O que significa isso? Por que Jesus está mandando os seus discípulos terem cuidado com esse fermento dos fariseus e saduceus? Porque eles conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. Por isso que ele chama esse fermento de hipocrisia. Eles eram conhecedores de algo, mas não eram praticantes daquilo que conheciam, do fundamental que eles conheciam. Em outra ocasião, Jesus virou para eles e falou assim: seus hipócritas, vocês dão o dízimo de tudo que vocês têm, de tudo que vocês têm, vocês dão dízimo. Se vocês tiverem 2 sementinhas, vocês vão dar o dízimo dessas 2 sementinhas. Só que aí Jesus vira para eles e fala assim: contudo, vocês negligenciam o principal da lei, que é o amor e a misericórdia. Veja, eles sabiam o que tinham que fazer, mas não faziam. Qual é o cuidado que eu e você temos que ter conosco mesmo? De não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Porque senão, querido, nós vamos cair naquele negócio chamado hipocrisia. Você quer ser um hipócrita? Sabe qual é o significado da palavra hipócrita? No original, atores. Um ator é um hipócrita. Por quê? Porque ele simula um papel, não uma realidade. Ele veste uma capa, ele veste uma figura, ele veste uma aparência, mas aquela não é a essência verdadeira. Isso é hipocrisia. Os fariseus estavam vestidos de santidade, vestidos de homens da lei, mas não carregavam a essência da lei dentro deles. Não praticavam o que precisava ser praticado. Então, outro cuidado que temos que ter é de não sermos encontrados como hipócritas. Amém? Outra coisa que devemos nos acautelar ou cuidar de nós mesmos é, escute, Filipenses
3:2, Paulo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Não vou nem parar para explicar sobre cada uma dessas coisas, porque dá uma palavra a respeito de cada uma dessas coisas. Mas eu vou trazer outras coisas aqui, outras formas de cuidado que nós precisamos ter conosco mesmo. 2 Pedro 3, versos 17 e 18, aqui diz: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, você tem que ter cuidado, querido, para não ser levado por outras pessoas, por pessoas insubordinadas. O que é um insubordinado? É alguém que não se sujeita à vontade de Deus, é alguém que não se sujeita à palavra de Deus, é alguém que não se submete ao que Deus deseja. Tenha cuidado para você não ser arrastado por pessoas assim. E ele continua dizendo: arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Se você não tiver cuidado consigo mesmo, você vai cair de um lugar, querido. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Vê o que ele diz aqui? No que nós devemos crescer? No conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na sua graça. Você tem que ter esse cuidado consigo mesmo. Para de crescer no julgamento, cresce na graça, cresce no conhecimento. João, 2 João 1, do verso 7 ao 9, outro cuidado, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Agora ele diz no verso 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Irmão, olha aqui para mim, que agora eu vou falar algo sério. Todo esforço que eu tenho para trazer para você, se você não tiver cuidado, você vai perder. Todo esforço que eu tenho empregado para trazer a mente e o coração de Deus e a verdade para você, se você não tiver cuidado, qualquer homem mal intencionado, com espírito errado, vai comprometer você, vai corromper você. Ô irmão, eu já cansei de pregar as coisas aqui, irmão, de falar as coisas aqui, e o miserável, me desculpa a expressão, eu só estou usando essa expressão, não é a melhor para usar, mas eu preciso usar, só para você entender. O miserável sai daqui e vai dar ouvido a espírito enganador e mentiroso, sendo que eu acabei de manifestar a verdade de Deus. Vou repetir o verso 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Viu aqui? É o que eu falei no início. Você tem que submeter tudo que você ouve, se está dentro da doutrina, porque se alguém vai além, esse não tem o pai nem o filho. Agora, uma coisa é alguém, sendo sincero, errar. Outra coisa é o erro com o coração totalmente errado, porque tem enganadores que no seu coração, o desejo deles é só enganar mesmo. Quantas vezes, irmão, eu não tive que reconhecer que ensinei coisa errada, mesmo com a sinceridade certa? Ou você acha que tudo que eu falo está certo? É por isso que você tem que julgar, irmão. É por isso que você tem que ir para a palavra. Espera aí, deixa eu ver esse negócio que o pastor falou aí. É por isso que você tem que ter o cuidado de você conhecer as escrituras. Senão eu vou ficar empurrando as coisas goela abaixo. Ó, toma, vai, bebe. Às vezes eu estou te dando pedra para você engolir, irmão. Vai rasgar a sua garganta, vai machucar você por dentro. O Espírito Santo não tem pedra para te dar, ele tem água para te dar. Ele tem pão para te dar. Ele vai saciar a sua sede, matar a sua fome. Ele não vai embuchar você com engano, com mentira. Perceba que há muitos cuidados que nós devemos ter de nós mesmos. É a falta dele que nos compromete em tantas coisas. Agora, a parte prática. Porque Jesus, no texto inicial que nós lemos, disse assim: acautelai-vos de vós mesmos. Agora nós vamos para a parte prática. O que Jesus considera como ter cuidado de si mesmo? Essa aqui é a pergunta. O que Jesus considera como ter cuidado de si mesmo? Ele mesmo responde no texto.
Claro que não existe só essa forma de ter cuidado de si mesmo, mas dentro do texto eu quero mostrar para você o que Jesus diz que você pode fazer que demonstra ter cuidado consigo mesmo. No verso 36, ele disse assim, ó: vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus diz aqui que a oração é a maneira de cuidar de si mesmo. É uma das maneiras. Existem outras formas. Mas dentro do texto que nós lemos, o que Jesus chama de cuidado consigo mesmo? Aquilo que nós estamos negligenciando. Oração. Agora pergunte-se para si mesmo. Olhe para si. Você está negligenciando isso? Pastor, eu oro uma vez na semana. Pois é. Você está negligenciando o cuidado consigo mesmo. E ele diz aqui, orar é vigiar sobre si mesmo. Repita comigo, orar é vigiar sobre si mesmo. É impossível alguém se cuidar sem vigiar por si, irmão. A vigilância exerce o cuidado. Olha para esse guerreiro que está do seu lado. Com cara de profeta. Mas não é falso não, é verdadeiro. Fala para ele, irmão, vigia. Muitos gostam de vigiar a vida dos outros. E esquece da sua. Olha aqui. Tem um monte de gente que gosta de vigiar a vida dos outros, mas esquece da sua. Vai vigiar a sua vida. Entenda uma coisa. Olha aqui. Olha para mim. Entenda uma coisa. Você vai ter que prestar conta de si mesmo. Paulo disse em Romanos 14, 12, o seguinte: assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Vai cuidar da sua vida. Não, pastor, mas eu quero cuidar da dos outros. Beleza, você quer ajudar a cuidar da dos outros? A sua já está resolvida? Se a sua não estiver resolvida, vai cuidar da sua primeiro. Olha de novo para a cara desse irmão, das pessoas que estão do seu lado. Olha para a cara dele, criatura. Eu estou ficando com raiva aqui. Estou brincando, não estou ficando com raiva não. Pergunta para ele aí, e aí, irmão, já orou hoje? Ou você preferiu gastar tempo com fofoca e cuidando da vida dos outros mais que a sua? Ops, olha aqui de novo. Jesus diz que a maneira de cuidar de si mesmo é orando. Porque quando você ora, você está vigiando sobre si mesmo. A minha pergunta é, você já orou hoje? Ou você passou o dia fofocando dos outros e cuidando da vida dos outros ao invés da sua? Quando Jesus estava indo para a cruz, escute isso aqui, mulheres choravam e lamentavam por ele. Mas veja o que Jesus diz a essas mulheres. Lucas 23, 28. Jesus vira para elas e diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por seus filhos. Por quem? Chorai por quem? Então não é pelo outro, não? Não, pastor, mas aqui diz por vossos filhos. Aqui você tem que entender vossos filhos do jeito correto, como o texto diz. Aí você tem que ler o texto, porque Jesus vai falar. Eu vou ler o texto aqui para você ver. Só que Jesus não está censurando essas mulheres, porque essas mulheres amavam Jesus. Jesus não está censurando elas. Só que na cabeça de Jesus era assim: vocês estão chorando por quê? Eu estou cumprindo o meu propósito. Vocês têm que chorar por si mesmas, vocês têm que ter cuidado de si mesmas por aquilo que está por acontecer. É isso que Jesus está dizendo para elas. Vocês estão chorando por mim? Eu já chorei o que tinha que chorar lá no jardim, meu filho. É isso que Jesus está dizendo. Eu já derramei lágrima lá no jardim, antes de eu vir aqui para esse momento. Lá eu derramei lágrima. Para de chorar por mim. Vocês têm que chorar por vocês agora, porque vocês não sabem o que está para acontecer com vocês. O que Jesus está querendo mostrar para elas era: vocês não têm que ter cuidado comigo agora, porque o meu Pai está cuidando de mim. Vocês têm que ter cuidado consigo mesmas. Porque aquilo que está sobrevindo sobre vocês, se vocês não tiverem cuidado, vocês não vão suportar.
Vocês não vão conseguir passar. Olha o que Jesus continua dizendo no verso 29 ao 31, para você entender e só não ficar nas minhas palavras. Jesus disse: porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas estéreis. Ele está falando para essas mesmas mulheres que ele disse: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e pelos seus filhos. Bem-aventuradas estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se no lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? O que Jesus estava falando aqui era de um tempo onde haveria perseguição, destruição e morte. Era isso que Jesus estava falando. Virando para aquelas mulheres e falando assim: vocês estão chorando por mim? Chora por vocês mesmas e busquem se guardar em tudo aquilo que vocês ouviram de mim, porque vai vir um tempo de destruição, perseguição e morte. E se vocês não tiverem se guardado em mim, vocês não suportarão esse tempo que está por vir. Está vendo a necessidade de você ter cuidado de si mesmo? Para de ficar fugicando da vida dos outros, vai cuidar da sua. O cuidado aqui era para que elas estivessem prontas. Ter cuidado de si mesmo tem por objetivo de preparar para aquilo que está por vir. Os negligentes sofrerão os resultados de sua desatenção. Irmão, negligência sempre gera dano. Repita isso comigo: negligência sempre gera dano. Não sou eu que digo, Salomão vai dizer aqui em Provérbios, no capítulo 1. Escute, querido, para você ver que eu estou sendo bíblico ao que eu estou te falando. Cada coisa que eu te falo, eu estou te dando uma referência bíblica, sim ou não? Cabe você ter o interesse de anotar e na sua casa meditar a respeito do que eu estou falando, para descobrir se o que eu estou dizendo é verdade ou é mentira. Mas o que eu acabei de dizer para você, que os negligentes sofrerão dano da sua desatenção. Não sou eu que digo, Salomão disse em Provérbios 1, versos 32 e 33, os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. A Bíblia não manda você estar satisfeito consigo mesmo, ela manda você cuidar de si mesmo. E olha que ele continua dizendo: mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Você vai ficar até quando na sua negligência? Até quando que você vai ficar desatento consigo mesmo? Você quer sofrer o dano? A ideia não é estar satisfeito consigo mesmo, mas cuidadoso de si mesmo. Quanto cuidado você demonstrou ter tido consigo mesmo hoje? Vamos pegar o dia de hoje, porque o dia de amanhã já ficou para trás. Hoje. Quanto cuidado você demonstrou ter tido consigo mesmo hoje? Responda para si mesmo. Que cuidado você teve? Posso dizer algo sincero para você, irmão? Posso não? Posso não? Não, então não vou dizer não. Para nós, olha aqui, para nós, final de semana é apenas dia de descanso, inclusive do Senhor. Nós temos uma cultura de que sábado e domingo é dia de não fazer nada, inclusive em relação a Deus. Eu te pergunto, qual cuidado você teve consigo mesmo hoje? Para nós, final de semana, e aqui eu não sou contra, quem dera eu, que eu vou dizer aqui agora, ô Senhor, me abençoa para eu ser assim, porque eu tenho um vizinho ímpio que é assim e eu não sou, eu preciso me converter. Irmão, eu tenho um vizinho que faz churrasco de segunda a segunda. Mentira, meu bem? De segunda, não, para não ser mentiroso, só na segunda-feira que ele não faz, ou na terça. O resto, irmão, sem brincadeira, você descer lá em casa agora e está fazendo churrasco. Não, na segunda-feira ele faz, na terça-feira que ele não faz. Na quarta-feira churrasco, na quinta-feira churrasco, na sexta-feira churrasco, no sábado é churrasco, domingo é churrasco. Só que para nós, o final de semana só se reduz, sabe ao quê? A descanso e mais nada. E nós deixamos o Senhor de lado. Hoje era dia de você ter cuidado mais de si mesmo. Eu te pergunto, você cuidou? Mas para nós, o final de semana se resume em carne assada e tempo com a família. E eu não sou contra isso. Quem dera eu, todo final de semana, poder comer uma picanha. Quem quer? Vocês não valem nada mesmo, né?
estou dizendo que isso é errado, querido, mas é uma tremenda falta de cuidado consigo mesmo quando são 2 dias apenas para isso. Irmão, quando você só tem final de semana só para fazer isso, mas você não tem cuidado de si mesmo, você está perdendo seu tempo. Você tem que ter cuidado. Quem está entendendo, diga amém. É óbvio que nós deveríamos buscar um equilíbrio todos os dias da semana, mas naqueles dias onde separamos para estar em comunhão uns com os outros, deveriam ter uma atenção redobrada da nossa parte. Escute, querido, vamos lá, me suporta um pouquinho aí. Eu sei que está difícil para você me ouvir nessa noite. Mas os dias nos quais nos reunimos, deveria ser o dia que nós mais temos atenção. Deveria ser o dia que exige de nós uma atenção redobrada. Deveria ser o dia que nós mais temos cuidado de nós mesmos. Eu vou explicar o porquê. É claro que nós deveríamos buscar o Senhor diariamente. Isso tem que ser um ponto de entendimento de todos nós. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nós tínhamos que buscar o Senhor. Mas nos dias que nós estamos reunidos, tem que ser um dia que tem que exigir de nós uma atenção maior. Me pergunte por quê, pastor? Porque quando nós estamos reunidos, nós precisamos ter o mesmo Espírito pairando sobre nós. Mas você não teve cuidado nenhum consigo mesmo hoje, aí você chega para cá, você não sabe onde você está. Você está desencontrado de todo mundo. Você está desencontrado do louvor, cada um vai para um lado, cada um canta uma coisa, é um espírito diferente, é uma desunião, é uma desordem total, porque você não teve o cuidado necessário. Olha aí, quando nós nos reunimos, a Bíblia, quem ensina, querido? Eu ou a Bíblia? A Bíblia nos ensina a termos o mesmo Espírito. Diga, o mesmo Espírito. Irmão, sinceramente, você consegue imaginar um céu cantando em dissonância consigo mesmo? O que é dissonância? É falta de sintonia. Você consegue imaginar um céu cantando coisas que não fazem sentido? Eu não consigo imaginar. Mas nós chegamos aqui, está cada um num espírito diferente. Eu vou dizer para você o porquê que isso acontece. Porque você negligencia o cuidado consigo nos dias que não precisa. No dia que você tinha que mais ter cuidado. Repito, todos os dias requer de nós um cuidado, mas no dia que nós estamos reunidos, que é o dia que nós vamos receber de outras pessoas, é o dia que nós vamos receber a palavra do pastor, é o dia que nós vamos receber a adoração do grupo de louvor, é o dia que nós vamos, é nesse dia que a gente tinha que estar mais sintonizado, é o dia que a gente menos está sintonizado, porque o dia inteiro a gente passou jogando conversa fora, a gente passou fofocando, a gente passou no Instagram, no TikTok e naquele tanto de porcaria. E aí a gente não tem a mesma frequência. Quando nós estamos reunidos, nós precisamos carregar os mesmos pensamentos. E aí a gente se reúne com pensamentos divididos. Eu acho que o fulano tinha que cantar tal canção. Você não acha nada. Se você tivesse subido aonde Deus está, você estaria cantando o que Deus está cantando. E aí nós estamos aqui reunidos, só para você ver, querido, com sentimento errado entre uns e outros, pendências, falta de perdão e tantas outras coisas que nos comprometem em sermos um na prática. Os dias que você está reunido, eu tenho que ser enfático, pelo amor de Deus, nos dias em que nós estamos reunidos, é o dia que nós mais temos que estar conectados com o céu. Você não pode estar aqui, querido, cantando uma coisa e estar em desunião com o seu irmão. Você não pode estar aqui cantando uma coisa e estar com falta de perdão. Você não pode estar aqui e estar cantando uma coisa e não amar. Isso tudo é reflexo da falta de cuidado que nós não temos tido conosco mesmo. Isso está nos comprometendo em sermos um na prática, cantarmos o mesmo Espírito. Posso dizer algo mais sincero ainda? Posso ou não? Nós estamos cantando um Deus de amor sem amar na prática. Estamos cantando um Deus de perdão sem perdoar. Estamos cantando um Deus de misericórdia sem exercer misericórdia. Um Deus compassivo sem termos compaixão. Um Deus que compreende os outros sem querer compreender os outros. Nós estamos cantando um Deus bondoso sem querermos ser bons uns com os outros. Estamos cantando sobre alguém que esvaziou de si mesmo, mas não queremos nos esvaziar de nós mesmos.
Nós estamos cantando os atributos de Deus, mas não queremos nos sujeitar ao que Deus é. Nós temos que pôr um fim nisso, irmão. Nós temos que pôr um fim nesse espírito errado que paira sobre nós, nessa divisão de pensamentos, nessa dualidade de sentimentos. Até quando nós vamos ficar fazendo o que estamos fazendo com espírito diferente? Resolva isso, sabe como? Cuide de si mesmo, é simples. Cuide de si mesmo. Porque uma das razões disso acontecer é devido a essa falta de cuidado pessoal. Eu repito o que eu tenho dito com frequência, querido. É somente quando eu passo a me enxergar pelos olhos do Senhor que eu conseguirei enxergar os outros com os mesmos olhos. Vamos lá. Vamos resolver a nossa diferença? Quem quer resolver a sua diferença? Não, você não quer. Eu sei quem quer resolver as suas diferenças. É quando ele decide, eu vou para Deus, para que eu possa não apenas me ver pelos olhos do Senhor, mas para que eu possa ver os outros pelos olhos do Senhor. Enquanto você não tem essa atitude, você não decidiu cuidar de si mesmo. Você está decidindo cuidar dos outros, olhar o erro dos outros e não olhar os seus erros. Olhar a falta dos outros e não olhar a sua falta. Deus não está preocupado com que você cuide mais da vida dos outros do que da sua. Todo lugar onde há um aglomerado de pessoas, para que exista ordem e harmonia. Repita essas duas palavras, ordem e harmonia. Nós somos aqui um aglomerado de pessoas, sim ou não? Esse lugar precisa ter ordem e harmonia. Vou dizer de novo, tem que ter ordem e harmonia. Se tem um espírito diferente aqui, não é o espírito de Jesus. Tem que haver ordem e harmonia. Só que a ordem e a harmonia de qualquer lugar depende da condição interior de cada um. E como que está a condição interior de cada um? Depende do quanto cada um tem cuidado de si mesmo. Alguém aqui está conseguindo me compreender nessa noite? Amém. Espero que você não tome isso como a palavra do pastor Leandro, porque você vai ser cobrado por essas palavras. Escute, olhe para você ver um exemplo do que eu acabei de dizer. Quando Lúcifer no céu se destoou dessa ordem e harmonia, o seu coração se desintonizou do céu e ele foi expulso. Quer que eu repita? Quando Lúcifer perdeu a sintonia com o céu, ele foi expulso. Porque não existe dissintonia no céu. O céu está sintonizado. Esse é o cuidado que nós devemos ter nesses dias. Você precisa ter um cuidado redobrado, de cuidar do seu coração, cuidar da sua própria vida. E quando eu digo isso, querido, eu não estou falando de você ser individualista e não se preocupar com as pessoas. Tá bom, o pastor está mandando eu cuidar de si mesmo, agora eu quero que todo mundo se exploda. Ele não está nem aí com todo mundo. Minha esposa me falou algo ontem, eu guardei no meu coração, e eu vou fazer o que ela falou, porque quando você não ouve o Espírito Santo, você tem que ouvir alguém. Ela falou assim para mim, você vai precisar ouvir o que é necessário, que às vezes você não gosta de ouvir o que precisa. Mas ouça, você tem que, querido, parar de se preocupar consigo mesmo e começar a se preocupar. Aliás, você não pode só se preocupar consigo mesmo. Eu estou falando essas coisas aqui, não é para você achar assim, eu quero que os outros se explodam. Não, Deus não quer com que os outros se explodam. Você pode querer, mas Ele não quer. Ele quer que você cuide de si mesmo, para que então você possa cuidar dos outros. Agora, se eu não tenho cuidado de mim mesmo, o que eu posso oferecer para alguém? O que eu posso oferecer para os outros? Eu não estou falando que você será perfeito em todos os seus caminhos, porque está escrito que Lúcifer era perfeito nos seus caminhos, até que se achou falta nele. Vai lá em Ezequiel 28, vai ler lá. Diz assim, que Lúcifer, não fala diretamente de Lúcifer, mas fala de uma referência a ele. Ele foi criado perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Eu não estou falando para você ser perfeito, querido.
Estou falando para você não ser como Lúcifer, porque Lúcifer olhou para si, mas não teve cuidado de si. Acabei de trazer uma revelação para você. Acabei de trazer uma revelação do que aconteceu com ele. O erro de Lúcifer foi olhar para si, mas não ter cuidado de si. Porque quando ele começou a olhar para si, ele viu em tudo que Deus havia feito ele. Irmão, o Lúcifer tinha uma posição altíssima no céu. Se não era maior, era uma das maiores. Toda beleza, formosura, tudo que ele era, ele começou a se olhar e ver que ele era maior do que os outros. Veja, ele viu quem Deus fez ele para ser. Só que ele não teve o cuidado que era necessário consigo mesmo. Sabe o que isso ocasionou? A queda dele. O cuidar de si mesmo não é para te mostrar o quão formoso você é, mas o quão dependente dele você é. Era isso que Lúcifer deveria ter entendido. Nossa, Deus me fez formoso, belo, mais do que todo mundo. E aí você cai na sina de Lúcifer, na síndrome de Lúcifer. Nossa, eu canto melhor. Nossa, eu toco melhor. Nossa, eu sei melhor. Só que o que você não entendeu, querido, que tudo que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, é para mostrar para você a necessidade que você tem de cada vez mais depender dEle. A palavra dos últimos dias é: guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Isso é cuidado com a sua própria vida. Posso resumir essa palavra num versículo? Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Sabe qual é o resumo disso? Isso é ter cuidado com a sua própria vida. Adianta você querer ficar arrumando a coroa na cabeça das pessoas quando a sua já foi perdida? Adianta? Adianta você querer ficar polindo a coroa da cabeça das pessoas quando a sua está toda suja? Adianta? Vamos lá, estou terminando. Me suporta. Agora eu vou pegar você. Quantos aqui, escute, olha para mim, quantos aqui estavam domingo passado no culto? Levanta a mão para eu ver. Credo, teve bastante gente que não veio, hein? Quantos aqui, domingo passado, fizeram o que eu pedi? Pastor, o que foi que você pediu? Eu nem lembro. Está vendo? A importância que você dá do cuidado para consigo mesmo. Quem lembra o que eu pedi domingo passado? Por favor, abra a boca e se manifeste. Pode falar, o que eu pedi domingo passado? Parabéns. Quantos aqui fizeram o que eu pedi? Não, eu quero que levanta a mão. Quantos aqui fizeram o que eu pedi? E o resto? E o resto. Esse é o cuidado que você dá para si mesmo? Mediante aquilo que você ouve por palavra do Senhor? Ou será que pedir para Deus abrir a sua visão é algo da cabeça do pastor? Será que o pastor vem aqui e ele imagina que ele vai pregar uma palavra bela, bonita e emocional para emocionar as pessoas e dizer: irmão, faça um exame de si mesmo, irmão, pede para Deus abrir sua visão? Será que é o pastor que quer fazer isso? Ou será que é Deus que quer abrir seus olhos? Se é Deus que quer abrir seus olhos, por que você não fez o que eu te falei? Agora você considera estar tendo cuidado consigo mesmo? Não mesmo. Não mesmo. Cadê o cuidado, irmão? Eu aposto que poucos fizeram, e aposto também que ao invés de você buscar compreender as coisas para si, você ficou falando o que está errado no outro e o que o outro precisa. Isso aqui é batata. Além de você não ter feito, eu aposto que você ficou apontando o erro dos outros e dizendo que os outros precisavam melhorar e você não olhou para si, não viu seus defeitos, não viu que você precisava melhorar. Se não bastasse a gente errar, a gente erra para mais ainda. Porque se não bastasse não cuidar de nós mesmos, além de não cuidar de nós mesmos, a gente quer apontar o erro dos outros. Sabe onde isso nos enquadra, irmão? Eu vou dizer para você aonde isso nos enquadra. Isso nos enquadra naquilo que Jesus disse: tira
a trave do teu olho antes de você querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque quando você tira primeiro do teu olho, você vai enxergar bem para querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Sabe o que é ter cuidado de si mesmo? É tirar a trave que está no teu olho. Não, mas você está lá. Você vê o erro do seu irmão, você vê o que não está funcionando na vida dele. Irmão, pelo amor de Deus. Eu estou falando debaixo do Espírito Santo aqui. Você vê o erro do seu irmão, você aponta o erro dele, você aponta a falha dele como se fosse a falha mais cabal do mundo, e é um cisco diante do Senhor. E aí Deus olha para você, está vendo aquela trave no seu olho, mas você se acha justo e santarrão o suficiente para querer tirar o cisco do olho do outro, quando você está com a trave impedindo o seu. Eu não espero um amém, glória a Deus, quando se ouve uma palavra dessa. Eu não espero. Sabe o que eu espero, irmão? Sabe o que Deus espera? Arrependimento da nossa parte. É isso que Deus espera. Mudança de caminho, mudança de mentalidade, purificar o nosso coração, guardar o nosso coração, cuidar de nós mesmos. Por isso eu quero terminar repetindo. Esses são dias de um cuidado maior consigo mesmo. Não adianta ficar revoltado, irmão, com o que eu estou te dizendo. É preciso olhar para o próprio coração e cuidar melhor dele. A palavra não diz que os dias que são Vou até beber água para falar isso aqui. Olha aqui. A palavra, quem? Quem? A palavra não diz que os dias que são chegados é o dia do pastor, mas é o dia do Senhor. Agora, pense na seriedade do que é isso. Pense. A Bíblia diz que diante desse dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Isso inclui a sua, isso inclui a minha. Todos nós teremos que dar conta da nossa própria vida. E sabe o que ele vai te perguntar? Qual cuidado você teve com a sua própria vida? Qual? Não, Senhor, mas eu tive cuidado da vida dos outros. Ele vai falar, realmente você teve mesmo. Mas não foi para ajudar elas não, foi para falar mal delas, foi para fofocar a respeito delas, foi para caluniar elas. Foi para falar mal do seu pastor. Espero que você não faça isso, irmão. Porque embora eu não me use da palavra que diz, ai daqueles que tocam no ungido de Deus, embora eu não me faça valer dessa palavra, Deus vai cobrar isso das pessoas que o fazem em relação aos seus líderes. Porque o fato de eu não falar não anula a palavra de Deus. E Ele vai cobrar tudo que nós fizemos por meio de palavras e por meio do nosso corpo. O responsável por nossa vida, e o responsável por nossa vida é o nosso coração. É dele que procede as fontes da vida. É dele que devemos cuidar. Purificar nossas intenções e motivações. É ele que precisa estar limpo e puro. Cuida do seu coração. Porque dele, a Bíblia diz, procedem as fontes da vida. Como é que você quer essa fonte? Poluída? Suja? Contaminada? Comprometida? Cuide do seu coração. Cuide das intenções, das motivações. E eu termino com o que Paulo diz em Gálatas, e eu termino mesmo. Gálatas 6, verso 4 e 5. Paulo diz isso aqui. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes. Consegue entender o que ele está dizendo aqui? Eu não preciso explicar o que ele já explicou, preciso? Não. Ele diz, mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes. E, então, saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Verso 5. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Ou seja, cada um tem que cuidar da sua própria vida.
Eu acho que eu não consigo ser mais claro do que isso, irmão. Não consigo. E aí? Qual cuidado você tem tido consigo mesmo? Você vai chegar na quarta-feira, você vai vir para cá, tendo se esquecido da palavra que você acabou de ouvir? O que você tem que fazer na quarta-feira? O pastor disse que quando eu me reúno, e eu terminei, irmão, o pastor disse que quando eu me reúno, eu tenho que cuidar de mim todos os dias da semana, de segunda a segunda eu tenho que ter cuidado comigo mesmo. Só que o pastor falou que nos dias que eu estou reunido com os meus irmãos, eu preciso ter um cuidado redobrado. Você vai chegar aqui na quarta-feira de que forma? Ai, pastor, o dia foi tão cansativo. Ai, eu trabalhei o dia todo, pastor. Ai, eu vim arrastado para a igreja. Ai. É tudo para o seu trabalho e nada para o seu cuidado. É tudo para cansar o seu homem exterior e nada para renovar seu homem interior. Eu vou dizer, querido, Deus vai alinhar o seu povo. E esse povo aqui vai entrar no eixo. Porque senão o eixo vai entrar nesse povo. Vai. Ou nós nos adequamos ao que Deus está dizendo. Ô irmão, vocês é malicioso, hein? Tá vendo? Ô gente maliciosa. Misericórdia com vocês. Vocês não entendem trocadilho de palavra não, irmão? O significado eu acabei de dizer que é o seguinte: ou você vai, ou Deus vem. Foi o que eu disse. Ou você se ajusta, escolhendo o ajuste, ou, meu irmão, Deus tem os modos dele de te ajustar. E aí você não vai gostar. Quem entendeu essa palavra? Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Vai cuidar da sua vida. Olha para essa pessoa e manda ela cuidar da vida dela. Fica de pé no seu lugar.